Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando novamente aqui com vocês. Lembrando que todas as terças e quintas temos vídeo novo. E hoje temos uma convidada especial que ela vai dar um auxílio muito importante para todos os jovens que estiverem lá em atendimento com a gente. Então, só relembrando aqui, ó, o primeiro vídeo nós fizemos sobre a origem, depois falamos sobre Mastermind e o Professor Líder, falamos sobre português. São todos temas que vão dar suporte para aquele jovem, né, para que ele consiga alcançar os seus objetivos, né? A gente vai ajudar a criar os seus objetivos e alcançá-los. Só que hoje eu trouxe uma pessoa especial, Dani Festucci. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, obrigada. A Dani, ela é terapeuta. Como chama a sua terapia, Dani? Eu me apresento como terapeuta integrada, na verdade, né, Luiz? Porque eu trabalho com várias terapias. E aí a soma das terapias a gente considera como terapia integrada. Ah, bacana. Então, como que você vai atuar no projeto? A Dani é voluntária do projeto Cartão de Embarque, né? Uma das primeiras lá, né? Formou eu e a Lu, e ela foi uma das pessoas que entrou depois, uma das primeiras pessoas que entrou depois disso. Conta um pouquinho, Dani, pra gente. Como que a terapia integrada, né, ou dentro de todas as terapias, conseguem auxiliar o jovem, né, a manter o equilíbrio emocional dele para que ele alcance os objetivos dele? Bom, a gente tem algumas terapias que podem ajudar nessa questão, né, de colocar o jovem em equilíbrio. E eu acho que duas bem legais que eu penso em trabalhar com elas dentro do nosso projeto são os florais de Bach e as barras de Axis. Por que essas duas? Por que eu escolhi essas duas terapias? Os florais, porque na verdade ele vai trabalhar o emocional desse jovem, né? Então a gente vai conseguir, além de tudo que ele vai estar assimilando, questões de português, toda essa carga que ele vai estar recebendo, a gente consegue trabalhar o emocional dele, que é para ele ter o emocional de conseguir dar conta de tudo, vai ser tudo muito novo para ele. Então, os florais de Bach vão ajudar nesse aspecto, nessa questão de trabalhar de dentro para fora. E as barras de Axis vai trabalhar o mental desse jovem, né? Vai trabalhar limpando crença limitante, vai trabalhar limpando trauma, enfim, uma série de coisas que está lá guardada no subconsciente dele e que às vezes, muitas vezes ele nem sabe que está lá. Às vezes, por exemplo, a gente pega uma pessoa que é muito ansiosa, né, sofre de ansiedade, mas ela não sabe te dizer o porquê que ela tem essa ansiedade, né? E aí as barras, eu gosto bastante de trabalhar com as barras porque você não precisa saber o motivo. As barras vão lá e limpam do seu subconsciente a base, né, o motivo base daquele problema, mesmo sem você falar. Isso que Então é ela o não precisa legal. pensar no problema para fazer isso, né? Ele não precisa nem saber, na verdade, porque muitos deles não sabem, principalmente esses jovens mais carentes, né? Eles vêm de uma carga de muito trauma já, de infância, né? Muitas dificuldades, e às vezes eles não sabem te explicar. O meu trauma é porque quando eu tinha 7 anos eu sofri um acidente. Meu trauma é porque quando eu tinha 5 anos o barraco que eu morava, a casa que eu morava caiu. Então, assim, ele não sabe explicar isso. Ah, legal. O Florais de Bar eu já ouvi falar, no passado até eu já tomei um pouco para ansiedade, que eu era bastante ansioso. E qual que é a origem? Como que os dois, a origem não, né? Mas como que exatamente os dois vão se completar? Então, um vai liberar aquelas memórias, né? Porque a ideia do projeto a gente vai dar informação emocional, a gente vai trabalhar aquele emocional. Alguns jovens vai desenvolver mais rápido, outros vão desenvolver um pouco mais devagar, mas isso até aí é o normal mesmo de cada pessoa, né? Sim. A nossa ideia de ter terapias alternativas seria para não deixar aquele jovem cair, né? E o cair no sentido e agora, né? O que eu faço? Eu uso uma analogia bastante interessante que era, eu estou num lugar plano, né? E tem uma escada na minha frente. Eu falo assim, eu subo ou não subo a escada, né? Sempre dá um medo, porque o que eu vou encontrar lá em cima? Então a ideia é fazer esse jovem subir essa escada, né?
E quando chegar lá em cima, ele não cair, né? Ele não voltar para onde ele estava, mas sim para ele identificar o que tem lá em cima e encarar de frente. Então, a barra de Axis consegue ajudar a quebrar isso e depois o floral de barra, ele dá o suporte necessário para ele continuar lá em cima? O floral, ele vai atuar no emocional. De que forma que o floral consegue atuar? Ele pode atuar tanto em situações de momento, se esse jovem estiver passando por algum problema, existe um floral de Bach que pode tratar determinado problema, ou um floral de personalidade. Então, vamos supor que esse jovem seja muito tímido, que ele não consiga nem passar por uma entrevista de emprego. Existe um floral que vai trabalhar essa personalidade dele para que ele fique mais aberto, para que ele fique mais expansivo. Isso com o floral, ele vai trabalhar o emocional. As barras, eu gosto sempre de associar essas duas técnicas, porque a gente tem um resultado muito bom, porque ele pega tudo, pega o interno e pega o mental. Né? As barras vai trabalhar esse mental, vai preparar esse jovem limpando todo tipo de trauma, de medo, de crença que ele tiver, de que ele não vai conseguir, de que isso é novo para ele, é muito difícil, ele não consegue. Então, as barras entram aí. Ah, legal, hein? Muito bom. Ele tem um efeito colateral esse tratamento? Existe alguma coisa que Nenhum, ele pode nenhum. afetar ele de outra forma? Nada, absolutamente. Tanto os florais como as barras de Axis, não existe efeito colateral algum. Ele pode ser tomado por criança, por bebê, por idoso, por gestante. As barras, a mesma coisa, pode ser feita em qualquer pessoa. E, inclusive, nas barras de Axis, olha que interessante, Luiz. Crianças podem fazer o curso para aplicar as barras. Então, assim, eu Sério? posso, por exemplo, dar um curso de barras para uma criança e ela aplicar barras em você. Olha que legal. Nossa, então não é uma coisa extremamente difícil, né? Como que é essa técnica? Como que funciona isso? São 32 pontos na nossa cabeça que a pessoa ou a criança, na verdade, vai ter que decorar quais são os pontos. Existe um mapinha que ela vai se nortear no começo até que ela decore os pontos, ou até ela pode usar esse mapinha para sempre, enfim. E aí ela toca, né, a cabeça com os dedos e aciona essa barra. E aí fica lá um pouquinho correndo essa barra. Depois que parou de correr essa barra, ela vai mudar o ponto. E aí você passa pelos 32. Inicialmente você ativa a energia da pessoa e quando termina você dá um comando com alguns pontos específicos para que tudo aquilo que você trabalhou na sessão não volte, para que toda aquela limpeza, aquele delete que a gente fez no seu HD não volte a acontecer, para que esse espaço realmente fique vazio para receber o novo. Ah, que interessante. Então ele chama barra, na verdade, porque tem uns pontos atravessando a cabeça. Não são Exato, e vários aí pontos. liga um no outro formando uma barra. É isso aí. Ah, que legal. E em quanto tempo a pessoa consegue perceber alguma melhora, alguma mudança, alguma Varia muito de característica? pessoa para pessoa, na verdade. Existem pessoas que com uma única sessão já sentem uma mudança tremenda. Eu já atendi pessoas que com uma única sessão já me falou assim, relatou mudanças drásticas na vida, enfim. E existem pessoas que precisam aí de um tratamento um pouco mais longo, 10 sessões mais ou menos, começam a sentir umas mudanças bem sutis, né? E ao longo de todo o tratamento, aí sim percebem. E existem pessoas que gostam tanto, Luiz, das mudanças que as barras promovem, que elas não param de fazer. Eu tenho clientes, por exemplo, que fizeram o tratamento lá das 10 sessões semanais e gostou tanto que não me abandona nunca mais. Quer fazer barras toda semana porque se sente bem, porque se sente mais empoderada, mais criativa, enfim. Ah, legal. Então, tipo, você faz um conjunto de sessões no vencimento dela, né? Você vai fazer pelo prazer, mas não exatamente pela necessidade, né? Você faz porque você se sente Na melhor verdade, ali, vai te dar uma não, porque força extra. você sempre vai ter coisa para limpar, né? Porque você
na verdade, é enxugar gelo, porque você acumula coisas no seu subconsciente diariamente, né? E essas coisas são tanto boas quanto ruins. E você não se Isso, dá conta disso. a gente poderia considerar isso como a PNL vê algumas ideias disso como crenças, né? Então, eu tenho algumas crenças que vieram da minha família, que vieram da minha infância, da minha adolescência, e quando a PNL trabalha aquela crença que está mais intensa ali, na verdade ela sai, né? Aquela crença deixa de existir, só que é uma fila, né? Que a outra vai assumir o lugar como o item que mais Exato, atrapalha. Depois exatamente, vai ter que fazer um exatamente. trabalho em cima dela também. Ah, legal. E aí E você vai limpando, entendeu? À medida que você vai se percebendo, você vai limpando. legal. E voltando um pouquinho sobre o Florais de Bar, você pode contar um pouquinho da história? Os florais de Bach foram criados por um médico patologista inglês, Dr. Edward Bach, em 1900 na década, né, de 1920 a 1930. Dr. Edward Bach, ele descobriu, através de muito estudo, que à medida que ele ia utilizando algumas essências de flores, as pessoas iam melhorando. Mas o mais curioso e interessante é que, por exemplo, se haviam duas pessoas com câncer que ele tratava com a mesma essência, o resultado para essas pessoas eram diferentes. E aí ele começou a fazer um link de que, na verdade, esse tratamento com essas flores, ele servia mais para o emocional do que para o físico. E aí foi quando ele percebeu que tratando o emocional, você estando com o emocional equilibrado, automaticamente você trata do físico, né? É um conjunto, na verdade, é uma simbiose, os dois. E aí ele foi fazendo essas pesquisas até que ele chegou em 38 essências, mais uma de resgate, que ele fala, né, que é o rescue, onde ele dividiu por 7 grupos, né? Então existe lá o grupo do medo, o grupo do desespero, alguns grupos, e dependendo do problema que a pessoa apresenta, a gente passa as fórmulas das essências específicas para atuarem naquele sentimento específico. Isso define muito uma coisa que a gente já acredita, né? Tudo que você pensa vai se transformar em realidade no físico, né? No corpo. Se você tem uma mente muito pessimista, isso vai trazer algum tipo de Exatamente. doença física lá na frente. Você sabe que toda terapia prega isso, né? Em Florais de Bar a gente tem isso com o Dr. Edward, em Barras de Axis a gente tem isso com o Gary Douglas, que é o criador. O Gary fala que o seu ponto de vista cria a sua realidade. Isso. Então, tudo que você pensa, você cria. E há vários testes feitos com comida, com átomo de água, né? A pessoa fica gritando com a água ali um período, tira uma foto daquele átomo, a água tá toda, aquela foto ali sai toda tremida, mas quando você fala bem para ela fica um desenho mais bonitinho, né? Eu já vi esse, já vi o do Sim. arroz também. O arroz você deixa lá uma semana gritando com ele, o outro você fala só coisa boa, né? Você já ouviu falar da simática? Não, não conheço. A simática é uma ciência que estuda o poder que o som tem de alterar a matéria. Eu falo muito de simática em processo verbal, porque é através da simática que a gente conseguiu comprovar o poder do processo verbal. Então, o quão poderoso as coisas que você fala e que você ouve para alterar a sua realidade. Aí como funciona o processo verbal? Porque se eu falo, a gente sabe que nós ouvimos de duas maneiras, né? Da maneira que a gente fala, porque a gente está ouvindo, o ar sai, mas ele entra no ouvido, e também tem a parte interna, né, por vibração, que o som vai direto para os canais Sim. auditivos aí, enfim, eu não conheço nada sobre isso, mas são de duas formas. Como que isso afeta o próximo e a nós? Os processos verbais eu costumo trabalhar ele tanto na sessão de barras de Axis, eu falo alguns processos verbais dependendo do problema apresentado, referente àquele problema eu crio um processo verbal inerente àquilo, ou então eu posso fazer uma facilitação,
que consiste, eu não faço as barras de Access, eu faço uma conversa com o seu corpo. Então, você me apresenta, por exemplo, um problema e eu vou facilitando esse problema conversando com o seu corpo. O seu corpo vai me respondendo. E aí a gente vai aplicando os processos verbais em cima disso. É fantástico, a gente tem um resultado muito bom com o processo verbal. Ah, isso significa então que quando você tem um problema, você começa a falar sobre ele, o seu corpo reage da forma como aquele problema te afeta. O seu subconsciente vai trabalhar para resolver aquele problema para você. Ah, interessante isso, hein? É bem legal. Muito. Isso então. Assim, eu tenho alguns clientes que eu já utilizei processo verbal para fibromialgia, dá um resultado muito legal. Para trabalhar relacionamento, a pessoa estava com problema de relacionamento há 5 anos, um relacionamento abusivo, não conseguia se desvencilhar. A gente trabalhou com processo verbal, ela conseguiu resolver em 1 semana. Então, assim, a gente tem resultados muito bons. A pessoa, quando recebe, o seu paciente, depois que ele recebe esses tratamentos, né? Ele vai voltar provavelmente para um ambiente que causou aqueles traumas, vamos chamar assim, né? Então, Sim. dentro do consultório, com um ambiente controlado, tal. Só que quando ele vai voltar para casa, né? Aquele ambiente de briga, de discussão, não é um ambiente em paz, né? Vamos dizer assim. Como que ele faz depois a proteção dele, de forma que aquilo não afete ele, ou então que ele consiga mudar aquele ambiente para que o ambiente se torne melhor? Na verdade, ele vai ter que ficar reverberando aquilo, né? Então, eu faço, por exemplo, quando eu vou fazer uma facilitação, eu gravo e eu entrego a gravação para ele. E aí eu falo, ó, você vai ficar ouvindo isso aqui por 3 meses, toda noite. Você vai dormir, vai colocar lá no seu celular baixinho, de forma que não te atrapalhe, e vai deixar no looping a noite inteira. Por quê? Porque a energia daquelas palavras vai entrar no subconsciente para ir trabalhando isso. Ah, bacana. Então ele vai conseguir sim mudar o ambiente que ele vive ali para que se torne um ambiente mais Porque, calmo, na né? verdade, muitas das vezes a pessoa não tem como mudar o ambiente, né? E por outras vezes ela também não consegue mudar esse ambiente, ela não tem força física e mental suficiente para mudar, né? De imediato. Às vezes você tem um problema aí que você traz por 10 anos, não é em uma facilitação que você vai chegar virada no Jiraya e a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Não, é difícil. Então, assim, a gente vai trabalhando o subconsciente dessa pessoa para que sutilmente ela consiga mudar. Ah, show de bola, hein? Eu espero, né? É uma coisa que eu sempre acreditei, na verdade, né? De acordar um dia e falar assim, tô virado no Jiraya e fazer todos os meus problemas acabaram, vou mudar tudo agora, tudo que não acontece, procrastinação, medo, todos aqueles sentimentos ruins vai acabar, né? Geralmente dura 1 hora, 2 horas, depois eu volto para a normalidade, porque também é um esforço muito grande tentar fazer isso de uma vez só. Tem que fazer isso realmente aos poucos, porque seu corpo não aguenta, né? Fisicamente o corpo começa a ficar cansado, que é muita mudança. E assim, é uma mudança física e é uma mudança psíquica, né? Emocional e psíquica. Então é muita mudança junto. Você precisa de um apoio realmente para conseguir fazer isso. Sozinho fica mais difícil. Você acredita que as terapias alternativas, dentro da linha do projeto Cartão de Embarque, que vai ter auxílio também psicológico, né? Vai ter uma parte de trabalho com as famílias, vai fortalecer todo esse jovem para quando ele chegar no momento de ele encarar uma entrevista de emprego, por exemplo, ele vai conseguir estar mais tranquilo Certamente. e falar exatamente o que ele precisa falar? Certamente, eu tenho certeza absoluta disso, porque assim, eu já tenho muitas comprovações, né, ao longo aí do tempo que eu venho trabalhando com essas terapias, de que dá esse resultado, de que funciona, principalmente com essas duas que a gente optou por usar, que são os florais e as barras. Eu tenho Vai ser? certeza que vai melhorar assim como um todo, não só ele, mas o entorno, né? A família. A gente consegue ter uma harmonização bem melhor, assim, é notório. Pô, muito bacana. Dani, o nosso tempo está quase se esgotando. Eu queria que você fizesse um encerramento.
Eu queria que você fizesse o encerramento das atividades que você faz agora, né? De todas as atividades que você faz, que você passe para a gente também como que o pessoal te encontra nas redes sociais, como faz para te acionar, né? Como faz para te contratar como terapeuta. Bom, nas redes sociais eu estou como Dani Festucci, com 2 Cs, terapia integrada, né? Instagram, Facebook. Tem o meu canal no YouTube, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho, também está como Dani Festucci. Eu trabalho aqui em Santo André, se quiserem me contratar, tem lá no Instagram meu Linktree, é só entrar em contato comigo. E além dessas 2 terapias, eu faço também psicoterapia, eu trabalho com a psicoterapia reencarnacionista, que é uma técnica bastante legal, onde você vai trabalhar com a investigação do inconsciente da pessoa, que faz a pessoa voltar aí algumas vidas, e a gente consegue tirar também alguns traumas, fazer alguns desligamentos. É uma técnica bastante bacana também, que eu gosto muito de usar. Essa é a técnica do que é meu, o do que é dos outros, né? O que meus pais trouxeram para mim do passado é deles. Agora eu sigo a minha vida com as minhas bugiganguinhas. É mais ou menos isso. Na verdade, a gente faz alguns desligamentos e a essência dessa terapia é a gente trabalhar o ego, né? É a nossa reforma íntima. Porque a gente veio para essa vida, na verdade, para isso, para melhorar cada vez mais o nosso ego, né? E buscar o quê? Que a gente consiga viver de forma que o nosso eu superior consiga estar no comando e não o nosso ego, porque o nosso ego é egóico, né? Ego, exatamente. Somos Então, muito egoístas, né? Essa terapia consiste nisso, eu gosto bastante. Faço a auriculoterapia também para dor, que é uma técnica muito bacana. Enfim, eu vejo na hora lá, geralmente eu marco a minha sessão e eu vejo o que a pessoa está precisando e na sessão eu aplico todas as técnicas necessárias. Porque as técnicas não são específicas, né? Você pode fazer um conglomerado de ações de acordo com o problema daquele paciente. Exatamente. Muito bem. E você está atendendo agora no período pandêmico? Com Já voltei a clínicas, já atender, com voltei a atender faz respeitando 1 mês e meio, mais ou menos. dentro dos padrões de segurança. Sim, eu atendo numa clínica aqui no bairro Campestre, que obedece todas as normas da OMS, enfim, dentro dos padrões de segurança. Muito bem. E eu atendo online, né? Algumas técnicas dá para a gente atender online, os florais, por exemplo, alguma coisa da psicoterapia dá para fazer online, as barras não. Processo verbal dá. Ah, bacana. Dani, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado e seja bem-vindo ao Projeto Cartão de Embarque. Pessoal, a Dani é a voluntária, né, do projeto, então ela vai aplicar barra de axis e florais de bar para todos os jovens que estiverem atuando com a gente, né? Então, vai ser um tratamento complementar à linha de tratamento principal que a gente vai ter do projeto, que é objetivos de vida, vai ter os cursos extras também, vai ter outros tratamentos alternativos, que para você saber, você vai ter que seguir o canal, marcar o sininho e acompanhar as nossas lives, né? Por enquanto estão gravadas, mas em breve estaremos ao vivo com vocês. Então, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas. É isso aí, pessoal. Obrigado, Dani. Até depois. Obrigada, Luiz. Foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.